Oi! Segundo vídeo, nós vamos falar agora sobre exorcismo. Yes. Oh, very interesting! Thumbs up for teacher, ok? Então, ó, antes de eu chamar a vinheta, deixa eu te falar. Aqui a gente vai falar sobre exorcismo católico, tá bom? Então, eu pesquisei alguns sites que falavam sobre tipos de exorcismo. Aí eu fiz aqui um question and answer, ok? E daí eu vou falar pra vocês. Então, thumbs up for me, please. Então, dá o seu joinha pro canal. Compartilha com seus amigos se você gostou. Então, aqui é uma forma de aprender inglês com temas diferentes, ok? Então, vamos lá. What is an exorcism? Olha só que coisa interessante. A pronúncia é exorcism, ok? Exorcism. What is an exorcism? Exorcism is a specific form of prayer that the church uses against the power of devil. Então tá, o que significa aqui? Exorcism, o exorcismo é uma oração específica que a igreja usa contra o poder do diabo, ok? That's it. Why does the church need exorcisms? Então, por que a igreja precisa de exorcismos? There are instances when a person needs to be protected against the power of the devil or to be withdrawn from his spiritual domination. Então, existem situações em que as pessoas precisam ser protegidas do diabo e elas precisam que o poder do diabo seja tirado da vida delas, ok? Such as the church asks publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ for this protection of liberation through the use of exorcism. Então, a igreja pede autoridade e proteção no nome de Jesus Cristo. Are there different kinds of exorcisms? Você já se perguntou isso? Existem formas diferentes de exorcismo? Pois é. Exorcisms are divided into two kinds. Simple or minor forms of exorcisms that are taken into places, the preparing for baptism, the rite of the Christian initiation for adults. Então, assim, temos duas formas menores, que é a preparação para o batismo e o rito de crisma. And the rite of the baptism for children. Both are called minor exorcisms. Secondly, the appendix of exorcisms and related supplications. That includes a series of prayers which may be used by the faithful. Ok, antes da criancinha ser batizada e o adultinho fazer a crisma, ok? Nós temos minor exorcisms. E temos aqui o que a gente tá aqui no mês do terror falando sobre exorcismos, exorcisms and related supplications. Então são súplicas de exorcismo, ok? E eu achei interessante o final da frase, which may be used by the faithful, que são usadas para os crentes, os crédulos. Okay. The second kind is the solemn major exorcism, which is a rite that can only be performed by a bishop or by a priest, with the special express permission of the local ordinary, okay? Which you can find no cânon número 1172, ok? A segunda forma de exorcismo é um exorcismo solene e ele só pode ser realizado por um padre com uma permissão especial de acordo com o cânon 1172. This form is directed at the expulsion of demons or to the liberation of a person from demonic possession, ok? Você vai encontrar essa forma no Catecismo da Igreja Católica na questão 1673, ok? Então você vai procurar lá o item 1673. When and how is an afflicted member of the faithful referred to an exorcist, ok? Então, quando e como um membro da Igreja Católica é
indicado para ter um exorcismo. It is advisable that every diocese establish a protocol to respond to inquiries made by the faithful who claim to be demonically afflicted. As part of the protocol, an assessment should occur to determine the true state of the person. Only after a thorough examination, including medical, psychological, and psychiatrist testing, might be the person referred to an exorcist, ok? Depois que o ser humano que se diz possuído passar pelo médico, pelo psiquiatra, pelo psicólogo e ter todo esse protocolo, a pessoa vai ser encaminhada para um exorcismo. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, tô precisando de uma treta na minha vida, acho que tô endemoniada. Não é isso, ok? Tem toda uma equipe que vem assistir a pessoa. May anyone receive a major exorcism? Então eu vou te perguntar, qualquer pessoa do mundo inteiro pode receber um major exorcism? Since the rites of exorcism are categorized as sacramentals, effectively as blessings, the priests of who may receive a major exorcism is governed by the canon 1170 of the Code of Canon Law. The following are able to receive this specialized blessing if it's determined necessary. Ok? Então vamos lá. O exorcismo é um tipo de sacramento. Então, para você receber a bênção do exorcismo, o Major Exorcism, você tem que estar de acordo com os requerimentos do Cânon 1170. Ok, então quem são essas pessoas que podem receber um exorcismo? Number 1! Catholics, ok? Catholics. Yes, we are. Tô celebrando o que aqui? Not good to celebrate. Not good. Catholics. Catechumeners, ou seja, pessoas que são catecúmenos. Non-Catholic Christians who requested. Então, pessoas não católicas que solicitam. Non-Christian believers, provided they have the proper disposition, meaning they are sincere in their desire to be free of demonic influence. Okay? And in cases involving a non-Catholic, the matter should be brought to the attention of the diocesan bishop. Ok? Então vamos lá. Pessoas não católicas com a fé sincera que desejam ser livres da influência demoníaca e o problema precisa ser endereçado ao bispo da diocese em questão. Ok? Não é simples. What is the difference between a major exorcism and a minor exorcism? Qual é a diferença de um exorcismo maior para um exorcismo menor? While both forms of exorcism are directly against the power of the devil, the rite of major exorcism is employed only when there is a case of genuine demonic possession. Namely, when it is determined that the presence of the devil is in the body of the possessed and the devil is able to exercise dominion over that body. Então, assim, os dois são formas de exorcismo que livram a pessoa do poder demoníaco, mas o Major Exorcism, ele vai ser realizado quando a pessoa está sob possessão demoníaca, ok? Então, when there is a case of genuine demonic possession. Então, lembra daqueles steps que a gente falou antes? Você tem que passar no médico, um psiquiatra, psicólogo e tudo mais. E você tem que passar pelo bispo, ele tem que falar ok. After all of this, it is possible. Minor exorcisms are prayers used to break the influence of devil and sin in a person's life. Whether as a catechumen preparing for baptism
or as one of the baptized faithful striving to overcome the influence of devil and sin in his or her life. Então aqui, os exorcismos menores são orações que são usadas para quebrar a influência demoníaca na vida da pessoa, seja um católico batizado ou uma pessoa que esteja no processo de ser batizado, ok? Aí você deve estar pensando, ai, que legal, eu acho que é uma profissão ser um exorcista. Nunca vi um vestibular de exorcismo. Imagina só, FUVEST. Ai, gente, sorry, viajei. Ok. How are exorcists trained and prepared for this ministry? Ok? Então você está se perguntando como que você se torna um exorcista. Well, you have to be a father. Ok? Você tem que ser um padre. Não dá pra acordar de manhã e procurar o vestibular para ser exorcista. Não, você tem que ter uma vida devotada à igreja. Não dá pra acordar de manhã e decidir que você é um exorcista ou você quer ser um exorcista. Ok? Classically, the exorcist has trained for this specialized ministry through an apprenticeship model working under the direction of an experienced exorcist. Additionally, in recent years, several programs have been established to foster the training of exorcists. Então, existe toda uma preparação. Você vai ser aprendiz de um outro exorcista e você vai ter sempre a direção de uma pessoa mais experiente, ok? Eu me lembro de ler livros do Father Gabriel Amorth, né? E é muito interessante que nos livros ele ia falando da necessidade que a igreja tem de pessoas que queiram ser exorcistas. Porque você tem que ter um nível de santidade muito alto, você tem que ter um nível de dedicação muito grande e muitas pessoas não estão interessadas em se dedicar dessa forma. A solid theological and spiritual foundation is essential when preparing to minister an exorcist. Bearing in mind the qualities already mentioned in the preceded question, the candidate must also maintain a balanced approach to this particular ministry, possess a spirituality that is grounded on the sacramental life of the church, and be able to keep his curiosity in check. The guidance of skilled spiritual direction is critical in the life of the exorcist. Então, assim, você tem, além do preparo, você tem que ter uma fundamentação teológica e espiritual muito boa para você conseguir ser um exorcista. Você tem que estar em dia com o seu diretor espiritual, porque, people, it's not a piece of cake. Para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar para vocês que muitas vezes a gente vê em filmes e tal, padres que são mostrados com crises de fé. Então eu quero comentar o filme O Exorcista agora. Para quem não assistiu, eu vou resumir aqui. No filme O Exorcista, você tem a Regan, que é uma mocinha, e ela brinca com uma Ouija table, aquela Ouija coisa, board lá. E o que ela começa a falar com o Captain, ok? Então é uma criança, que você vê, a mãe dela é uma artista, então a mãe dela trabalha muito. There's no father in the picture, então o pai dela tá em outro lugar e tal, eles tentam ligar pro pai e ele é meio que inacessível. Me lembra muitos pais que eu conheço que são inacessíveis, but that's for another story, ok? E a garota, ela é muito sozinha e ela começa a falar aí com o Captain in the basement, lá no porão. E ela começa a ter alguns problemas, a cama dela começa a mexer, a mãe dela tá dando uma festa e pra mim isso é uma cena emblemática. Ela desce e ela vai pedir atenção da mãe dela e ela faz xixi. Ela é uma garota grande já e ela faz xixi. Então, você percebe que a influência demoníaca na vida daquela garota
ela faz com que essa garota passe vergonha, she's embarrassed, ok? E a mãe dela sai da festa, sobe e vai lá ficar com a filha, dá banho na filha, é uma mãe super dedicada e tal. E é interessante que tem um padre que tá na festa e ele acaba vendo a situação e a garota ela vai passar por médicos, os melhores médicos, ela passa por uma tomografia. Gente, o filme é velho, então a experiência da tomografia é absurda, ok? Vejam a cena da tomografia. E eles não conseguem encontrar nada de errado com a garota. Ela tá physically ok. Mas a menina começa a falar palavrão, ela vai ficando muito agressiva e tal, e ela vai demonstrando comportamentos assim que são completamente diferentes do que ela costumava de ter antes. Então assim ela se torna outra pessoa. Ela fala idiomas estranhos, começam a aparecer cruzes no corpo dela, marcas e tal, e ela passa a ter uma força absurda. Enfim, o Father Karras, ele é um psiquiatra, e um colega psiquiatra acaba referindo ele, né? Referring him, né? E muito interessante porque o Father Karras perdeu a mãe dele. E ele tá numa crise danada de fé. Eu acho isso muito curioso, porque sempre é retratado nos filmes, o padre exorcista tá com crise, né? Então, você pensa assim, meu... Você vai botar um padre exorcista com crise pra fazer um exorcismo? É muito estranho, gente. E lendo sobre o padre Amorth, lendo os Warren e várias coisas, eu percebo que essa retratação do padre exorcista como um homem sem fé, um homem on the verge of breaking down, enfim. Eu acho meio maléfico isso, sabe? Eu acho meio estranho. Eu acho que a igreja não faria isso. Meu, você tem tanto procedimento pra você colocar justo um cara que tá com crise. Vamos rezar pelo cara que tá com crise, né? Não vai botar ele pra fazer um exorcismo. Isso é muito estranho. Hollywood tá mostrando aí uns father exorcistas não meio tabajara demais. Enfim, a mãe do Father Karras morre. E ele fica muito culpado porque ele é super honesto e ele não tem dinheiro pra ajudar a mãe dele, ok? Eu acho estranho, muito estranho isso. E a mãe dele morre sozinha, e ele é filho único, ele vira padre. Então a impressão que dá é que meio que eles pegam todos os oh my god, doubts, questions and I don't know. Então todas aquelas inseguranças dos seminaristas que vão se tornar padres, eles colocam tudo num bolo, vamos criar esse personagem. E esse é o Father Karras. Então acontece toda a questão do exorcismo e tal, e depois a menina vive happily ever after, então ela vai viver feliz para sempre e tal. É interessante, o filme é muito legal, tá? Divertidíssimo, assistam. É interessante notar isso sim foi baseado numa história real. Sim, aconteceu isso. Sim, houve um final ok. É interessante notar, tipo, não é uma garota, é um garoto na história real. É interessante notar que houve, diferentemente do último caso que a gente vai falar, que é a Annalise Mitchell, que é o do filme Emily Rose, que houve que a pessoa não morreu, tá? Houve todo esse procedimento para realmente ver que a pessoa estava sob influência demoníaca. E é interessante notar que a fé é um pilar fundamental. Até no filme que o padre tá sem fé, depois ele fica com fé. E perceber que existem discrepâncias com a realidade. Então eu indico que todo mundo que esteja afim leia o livro The Exorcist, porque tem coisa que tem no livro que não tem no filme. Eu acho que é Peter Blake, é o nome do autor. Leiam Padre Gabriel Amorth, ok? Eu não sei se é Gabriel Amorth que se fala, eu não falo italiano, então eu sugiro que as pessoas que falam italiano me ensinem a falar o nome dele. Eu ouvi falar num documentário que tem na Netflix, inclusive, que fala, mostra o trabalho dele, enfim, é muito interessante, tá? E eu sugiro que vocês pesquisem isso e me falem o que vocês pensam.
Você acha que seria possível colocar um homem sem fé, um homem em crise, para poder fazer um trabalho tão importante quanto o exorcismo? Me fala o que vocês pensam e aguardem o último vídeo dessa sequência aqui de 3 videos, ok? Bye bye, hope you like it!